Minha mãe é irritante e estou cansado disso. Isso é um desabafo, Hunt, então peço desculpa se for longo. Minha mãe, 45 anos, sempre foi muito exigente. Ela adora ser tratada como uma princesa e reclama quando não é, sempre que estou ocupado com algo, como tarefas de casa ou tirando uma soneca. Ela invade meu quarto e pede para eu fazer algo, e quando digo que não posso naquele momento, ela diz: não estou pedindo, estou mandando, embora ela diga: você pode lavar a louça? Ou, você pode limpar a caixa de areia do gato? Toda vez que digo que farei mais tarde ou não posso agora, ela fica brava comigo. Isso só acontece comigo, nunca com meu padrasto nem com minha irmã. Hoje, quando disse que estava ocupado com algo, ela disse não está. Quando eu estava, ela acha que só porque estou no iPad significa que não estou fazendo nada. Eu estava literalmente fazendo lição de casa, mas ela ainda insistia que eu não estava. Infelizmente, ela passou esse comportamento para minha irmã mais velha, 27. Mas vou falar sobre ela em outro post. Minha mãe também é muito estranha com comida. Se eu ou minha irmã ou meu padrasto compramos comida com nosso próprio dinheiro que é só para nós, ela fica chateada. Mas se ela ou meu padrasto compram comida para todos, ela fica chateada se acabar em poucos dias ou ela vai reclamar como se fosse dela. Ela também pega comida do meu prato. Não importa se eu pedi em um restaurante, se ela comprou, se eu fiz para mim ou se alguém literalmente me deu. Ela sempre tentará pegar algo, ela só faz isso comigo. Ela também deixa comida estragar na geladeira e depois fica chateada se alguém comer antes que expire para não estragar, mas fica brava se estragar ou se alguém comer porque ela queria. Ela também comeu quase todo o meu bolo de aniversário. Meu aniversário foi dia 10 e era um bolo grande que ela e meu padrasto fizeram para mim. Sei que não foi meu padrasto porque ele não gosta muito do bolo que ganhei, bolo de atar, e sei que não foi minha irmã porque ela não come muitas coisas com açúcar, pois está tentando perder peso. Eu só comi 2 fatias e minha mãe comeu quase o resto. Só resta uma fatia e estou guardando para meu pai que não mora conosco. Sou transgênero, FTM, e ela tenta muito esconder isso. Me diz para não me apresentar com meu nome preferido e se recusa a me chamar pelo meu nome e pronomes. Embora eu tenha implorado porque me faz sentir horrível, mas ela se recusa. Ela fica brava quando digo às pessoas que sou um cara e sempre tenta esconder isso de seus amigos. Ela tentou muitas vezes me fazer ser mais feminino, mas eu recuso todas as vezes. Ela respeita todos os outros, exceto eu. Ela sempre se recusa a comprar binders para mim e se recusa a cortar meu cabelo até eu literalmente chorar. Ela também pedirá os nomes antigos de meus amigos trans e ainda me chamará pelo meu nome antigo na frente dos meus amigos e dos pais deles. Graças a isso, não me assumi para minha irmã nem para meu padrasto, mas tenho quase certeza de que meu padrasto sabe, pois ele me ajuda a parecer mais masculino. Desculpe se foi longo, eu só precisava desabafar esses sentimentos. Obrigado por ler, responderei a qualquer pergunta que você tiver. Eu cortei os laços com minha família paterna. Desde pequena, sempre notei a diferença no tratamento da família do meu pai em relação a mim. Eu era a filha não planejada no meio de um divórcio, enquanto meu irmão mais velho era esperado e aguardado pela família desde muito cedo. No começo não percebi essa diferença, pensei que estava na minha cabeça ou que estava exagerando, então não dei muita atenção. Por exemplo, em festas, minha família só gostava que eu fosse quando meu irmão ia. Em datas comemorativas, meu irmão ganhava jogos de videogame, carros de controle remoto ou qualquer coisa que pedisse, enquanto eu recebia aqueles pequenos espelhos por 1,99 ou um caderno de 5 materiais com uma princesa aleatória. Eu costumava chorar e me sentir excluída, mas a família dizia que era drama e que não havia favoritismo. A pessoa que mais me afetou foi minha avó paterna, a vida dela girava em torno do meu irmão. Vamos direto ao ponto, o que me fez perceber isso. Em janeiro de 2020, quando eu tinha 15 anos, meu pai veio passar as férias em São Paulo, ele é de Minas Gerais, e ele teve a brilhante ideia de passar um tempo na fazenda dos meus avós. Fiquei feliz porque adorava a fazenda. Fomos primeiro para a casa dos meus avós, para irmos cedo para a fazenda no dia seguinte. Meu irmão não queria ir, porque segundo ele, haveria um evento na defesa da Torre Estelar no Roblox e ele não poderia perder, então fui só eu. Quando cheguei à casa dela, em vez de me cumprimentar, a primeira coisa que ela disse foi: "Cadê seu irmão? Ele não veio?" E eu respondi que ele preferiu jogar e ela apenas deu de ombros e foi cumprimentar meu pai. Durante o dia, ela não parou de comentar o quanto queria que seu neto estivesse ali com ela, mas ignorei porque poderia ser apenas saudade, certo? Fomos cedo no dia seguinte. Antes de chegar à fazenda dos meus avós,
Passamos na fazenda do vizinho, com quem tinha muita amizade e carinho, pois passava muito tempo com ela. Mas quando olhei para dentro, vi que ela tinha trazido seus netos, e quase todos têm minha idade. Fiquei animada e quando chegamos ao local e descarregamos a mala, a primeira coisa que fiz foi cumprimentar os netos dela, que eram amigos de infância daquele lugar, especialmente um amigo específico. Nós líamos e falávamos sobre anime e mangá. Perguntei ao meu pai se podia brincar com eles e ele concordou. Passei o dia todo lá brincando e me divertindo. Quando voltei, minha avó estava quieta, então minha tia veio conversar, dizendo que minha avó estava triste porque parei de ficar com ela para passar o dia com o vizinho e seus netos, já que ela era minha avó, e concordei com ela e disse que no dia seguinte passaria o dia com ela e que ela não deveria se preocupar. No dia seguinte, enquanto minha avó estava fazendo o almoço, eu estava comendo lanches com meus primos e conversando com minha tia. Meu pai e avô estavam fora, porque meu pai ficou doente e teve intoxicação alimentar, então só ficamos nós duas. Enquanto estávamos comendo, meu primo pequeno perguntou se podia ir brincar com os filhos do vizinho. E minha avó, que estava cozinhando, interrompeu e disse: "Não, você não pode", e meu primo perguntou por quê, recebendo a resposta: "Não seja desobediente como certas pessoas e vá para a casa dos outros". Eu olhei para ela e disse: "Foi uma indireta?" E ela respondeu: "Sim, foi. Se seu irmão estivesse aqui, seria muito melhor. Ele não estaria sendo tão desobediente como você, ele poderia ter vindo em vez de você." E eu explodi: "Se ele realmente se importasse, não teria preferido jogar videogame em vez de vir te ver. E como sou desobediente, vou realmente ser. Eu ia passar o dia com você, mas como não sou bem-vinda, estou indo embora." Levantei e corri para o vizinho, encontrei meu amigo e comecei a chorar. Fiquei lá até anoitecer, e era hora de ir para casa. Liguei para minha mãe e contei tudo para ela. Ela ficou furiosa e disse que ia falar com meu pai, mas pediu para eu voltar à casa dos meus avós e apenas ignorar minha avó, já que todos tinham ido embora, exceto minha avó. Fiz o que ela disse, voltei em silêncio e fui deitar na cama. Quando estava deitada, minha avó sentou no sofá que estava no próximo cômodo. Não havia portas, então eu podia ouvir tudo o que estava acontecendo e ver também. Ela tinha se sentado em frente à TV, e sem me olhar, apenas parada, começou a dizer: "Seu pai me ligou e disse que você ligou para sua mãe. Você sempre faz isso. É igual a sua mãe. É horrível. Seu irmão deveria ter vindo em vez de você. Você nem é filha do seu pai." E ela continuou falando a noite toda. Não aguentei mais por causa do choro e dormi em lágrimas. No dia seguinte, quando meu pai estava em casa, ela agiu como se nada tivesse acontecido, e veio falar comigo normalmente, mas eu não tinha esquecido e desde que voltamos para casa não disse nada a ela e nem por um tempo depois. Até que meu aniversário chegou em outubro e ela me enviou um presente do meu irmão, pedindo a ele que me desse. Quando ele disse que ela me deu um presente, devolvi para ele e pedi para devolver, porque não queria mais nada com ela. Ele ficou irritado e não quis falar comigo. E minha família também ficou chateada e não quis saber o quê. Um momento em que percebi que não era mais uma criança. Eu estava a caminho de casa, quando ouvi alguns caras falando sobre o momento em que perceberam que não eram mais crianças. Eu não ouvi toda a conversa deles, mas essa frase ficou na minha cabeça por um tempo e me fez me perguntar sobre o momento em que percebi que não era mais uma criança. A resposta: quando eu tinha 16 anos, depois que minha mãe me bateu com um cinto nas costas e eu não caí no chão de dor. Eu tenho muitas histórias como essa, mas essa ficou comigo ao longo dos anos. Lembro que, naquela idade, minha rotina diária era 2h30 chegar em casa da escola, 2h30 menos 4h30 trocar de roupa, comer, tarefas e dever de casa, 5h menos 6h treino, e o resto do dia eu usava para todas as outras coisas. Naquele dia, lembro que cheguei em casa e encontrei minha mãe gritando com meu irmão. Ele tinha 14 anos, e nessa idade, tinha o talento de se meter em encrencas e incomodar as pessoas, professores, colegas de classe, todo mundo. Uma das maneiras da minha mãe nos educar era que, se um de nós fizesse algo errado, os dois seriam corrigidos. Ela justificava dizendo que era um método preventivo, para dissuadir o outro de fazer aquilo. Naquele dia, só consigo pensar nisso como estar de castigo sem ter feito nada. Naquele dia, quando cheguei, ela começou a me gritar também, me acusando de ser preguiçoso, inútil, as habituais. Eu aguentei, porque estava acostumado, e continuei minha rotina. Fiz parte do meu dever de casa até a hora de ir para o treino, mas quando minha mãe me viu me arrumando, ela começou a me xingar sobre como nós dois
Sim, toda vez que ela repreendia um de nós, ela falava no plural ustedes, tu y tu hermano, los dois, tu companheiro, etc. Éramos inúteis, porcos nojentos, marranos asquerosos, que não tínhamos amor pela nossa casa, porque se tivéssemos, a limparíamos até ficar perfeita. Ainda não sei de onde vem essa obsessão por limpeza, que era culpa nossa. A casa estar nojenta e que eu não iria a lugar algum até a casa estar limpa. Ela queria que eu limpasse todos os móveis do jeito dela. O jeito dela era limpar com um pano úmido, depois com um pano seco, depois com óleo de madeira e depois com outro pano seco, 4 vezes cada um. Eu disse a ela que teria tempo suficiente para fazer isso, que faria mais tarde e que não era urgente, porque eu já tinha limpado os móveis ontem. Filho da P, não ouse me desafiar, sou sua mãe, se eu der uma ordem, você não questiona, você cumpre, hijo de la xingada, a mim não me contestas. Soy tu madre, y quando eu ordeno, mis órdenes não se questionam, se cumprem. Ponto. Essa foi a resposta dela. Coloquei as palavras originais dela, pois não sei como traduzir adequadamente. Lembro-me daquele momento como uma das primeiras vezes em que enfrentei ela, porque escolhi ir para o meu treino em vez de desperdiçar meu dia com uma tarefa inútil. Bem, ela não gostou. Quando voltei, ela recomeçou com os gritos, xingamentos e ameaças. Eu disse a ela que faria naquele momento, mas de alguma forma isso a deixou ainda mais furiosa, dizendo que eu deveria ter feito no instante em que ela ordenou, não quando eu quisesse. Ela continuou me repreendendo por cerca de 30 minutos, quando cometi o erro de respirar forte demais, o que ela interpretou como sinal de desrespeito. Não ouse revirar os olhos, e pare de fazer caras de M, ou eu te dou uma surra para te corrigir, a mim não me revires los olhos, y quita asa pinche carutilaquito xingadazos. Eu estava cansado naquele ponto, então disse a ela para fazer o que quisesse. Ela ficou vermelha e correu para o quarto, voltando alguns segundos depois com o cinto do meu pai na mão. Minha primeira reação foi de medo. Toda a minha infância eu sabia que, quando ela pegava o cinto, ela me bateria até se cansar, não importa o quanto eu chorasse ou gritasse. Mas depois do primeiro golpe, fiquei realmente surpreso por não estar no chão me contorcendo de dor. Não doeu. E por algum motivo, fiquei tão bravo. Estava tão cansado daquela situação que, quando ela tentou me bater de novo, agarrei o cinto e não o soltei. Ela começou a gritar como uma louca, me ordenando soltar. Mas eu não soltei. Ela tentou puxar, mas eu segurei com todas as minhas forças. O rosto dela era uma mistura de desespero, raiva e impotência. Ela continuou dizendo que era minha mãe, que eu tinha que obedecê-la e, quando isso não funcionou, ela começou a gritar que eu estava machucando ela, eu estava machucando minha própria mãe, enquanto ela começava a cavar suas unhas na minha mão e nos meus braços, a me bater com os punhos. Ela estava tão desesperada que até mordeu meus dedos para me fazer soltar o cinto. Mas eu não soltei. Com todo aquele barulho, meu pai finalmente apareceu, perguntando o que estava acontecendo. Idiotamente, acreditei que ela se comportaria com meu pai ali, então soltei o cinto e comecei a explicar tudo para ele. Enquanto eu mostrava a ele as marcas de unhas e dentes, quando atrás de mim, ouvi um "ali" seguido de um golpe nas minhas costas. Ela me bateu com o cinto nas costas. Meu irmão me disse que, depois disso, olhei para minha mãe de um jeito que ele nunca havia me visto fazer. Só sei que ela não tentou de novo. As consequências foram que fiquei de castigo por 2 meses. Meu pai não fez nada, ficou do lado dela. Mesmo que ela estivesse errada, ela é sua mãe, e você deve respeitá-la e obedecê-la. Essa foi a resposta. O lado bom é que foi a última vez que ela me machucou fisicamente. Ambos percebemos naquela tarde que eu não era mais uma criança. Ela estava perdendo o poder, perdendo o controle. Além disso, foi o momento em que percebi que queria me afastar dela. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos. Valeu!